Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Exemplo 3. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. E a pergunta é: quais são as possíveis sequências obtidas nesses 3 lançamentos? Bom, então, o que a gente sabe sobre esse nosso problema? Bom, então vamos utilizar essa tabelinha aqui para nos ajudar. Bom, no lançamento de moeda, pessoal, a gente sabe que tem 2 possíveis resultados, certo? Então, no primeiro lançamento, quantas possibilidades que eu vou ter? 2. Por quê? No lançamento de moeda, ou sai coroa, ou sai cara. Bom, mesma coisa no segundo lançamento, certo? No segundo lançamento também só vou ter 2 possibilidades. Ou vai sair coroa, ou vai sair cara. Mesma coisa por terceira. Ou vai sair coroa, ou vai sair cara. Então vejam que aqui, para cada lançamento, para cada situação aqui, pessoal, eu tenho 2 possibilidades cada, certo? Então o que a gente pode inferir sobre isso com as informações que a gente obteve durante essas nossas aulas? Bom, a gente pode concluir que o número de sequências distintas, ou seja, o número de combinações desses resultados do primeiro lançamento com os do segundo, com os do terceiro, o número de combinações distintas é 8. Por quê? Porque pelo princípio multiplicativo, a gente diz que basta fazer o produto de cada uma das possibilidades de cada situação, ou seja, de cada lançamento. Se o número de possibilidades do lançamento 1 é 2, o do segundo também é 2 e do terceiro, basta fazer o produto desses 3 números por eles mesmos, que a gente vai achar a resposta. Bom, fazendo 2 vezes 2 vezes 2, a gente encontra 8, certo? Bom, pessoal, mas vamos utilizar a árvore de possibilidades para verificar se isso realmente acontece, certo? Se a gente vai encontrar apenas 8 possibilidades distintas, certo? Então vamos lá. Então, esse aqui é o meu diagrama da situação que a gente tem, certo? Aqui é o lançamento 1, a segunda coluna, lançamento 2 e a terceira, lançamento 3. E aqui a gente vai utilizar essa tabela para descrever todos os possíveis casos, certo? Então vamos lá. Partindo aqui saindo coroa no primeiro lançamento. Então, eu posso ter coroa no primeiro lançamento, coroa no segundo e coroa no terceiro. Bom, eu posso ter também coroa no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento e cara no terceiro lançamento. Vejam que são sequências distintas, certo? Apesar de em 2 momentos elas serem comuns, certo? Mas são distintas. Bom, então vejam que aqui, pessoal, a gente esgotou toda essa ramificação que vem para cá, certo? Então a gente vai passar para de baixo. Então, uma outra sequência que a gente pode fazer é coroa, cara, coroa, certo? E uma outra também, começando por coroa, é coroa, cara, cara. Veja, pessoal, que como eu já eliminei essa ramificação e acabei de eliminar essa, a gente praticamente eliminou toda essa parte aqui da minha árvore. Todos os casos possíveis, ou seja, todas as combinações possíveis de resultados em 3 lançamentos, onde o primeiro lançamento sai coroa, certo? Então agora a gente vai para a parte de baixo, certo? Da mesma forma que aconteceu aqui, a gente espera que seja mais 4 casos possíveis, certo? Então vamos lá. Então o que pode sair num lançamento de lançando 3 vezes consecutivas uma mesma moeda? Eu posso sair com cara, coroa, coroa, ou também eu posso fazer cara, coroa, cara, certo? Dessa forma, eu esgotei toda a ramificação dessa parte aqui da minha árvore de possibilidades, então vou passar agora aqui para baixo, certo? Então eu posso ter coroa no primeiro lançamento, perdão, gente. Cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento, coroa no terceiro lançamento. E a última possibilidade possível distinta dessas que a gente colocou aqui é cara no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro, certo? Então vejam, pessoal, que nesse momento a gente obteve, então, as 8
as 8 combinações possíveis que a gente tinha respondido na questão anterior, fazendo o princípio multiplicativo, certo? Bom, agora vamos achar o princípio multiplicativo saindo dessa situação aqui, certo? Pessoal, observem aqui que para essa situação aqui, se sair coroa no primeiro e coroa no segundo, quantas possibilidades existem de combinações para o terceiro lançamento? Existem 2, certo? Que eu posso fazer coroa, coroa, coroa ou coroa, coroa, cara, certo? Da mesma forma, embaixo, certo? Eu quero saber quantas combinações que eu posso fazer com coroa no primeiro e coroa no segundo, sabendo que eu tenho só apenas mais um lançamento. Bom, eu posso fazer coroa, cara, coroa ou coroa, cara, cara, certo? Então são 2 lançamentos também, certo? Então vejam aqui, pessoal, que se aqui eu tenho duas combinações distintas, que são essas daqui, e aqui também eu tenho 2 combinações distintas, que são essas daqui, então eu posso dizer que aqui eu tenho 2 vezes 2 combinações, certo? Quantas vezes o 2 está aparecendo aqui? Não está aparecendo 2 vezes? Ó, 1, 2, certo? Então eu tenho 2 vezes essas 2 combinações, certo? 2 vezes 2. Então eu tenho um produto de 2 vezes 2. Professor, o que significa isso? Bom, o que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, que vindo por esse lado aqui da ramificação, eu tenho 2 combinações distintas, que é essas 2, certo? Quando eu venho aqui para baixo, eu também tenho 2 combinações distintas, certo? Que são essas aqui, essas 2 aqui, certo? Então, vejam que aqui eu tenho 4 combinações distintas, certo? Elas são distintas entre si. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho 2 aparecendo aqui, 2 combinações. Eu tenho 2 vezes 2 combinações, certo? Eu tenho 2 vezes 2 combinações, porque o 2 aparece 2 vezes, certo? Esse 2 aqui representa a quantidade desses 2. E esse 2 aqui representa essas 2 combinações aqui, certo? Então, no total aqui, 2 vezes 2, 4. E realmente, nessa primeira parte aqui, eu sei que existem 4 possibilidades distintas, certo? Bom, se essa árvore aqui é praticamente a de baixo, só que com sequências diferentes, vai ter o mesmo número de combinações. Então, se aqui tem 4 combinações, aqui também vai ter 4. Só que como é que eu estou escrevendo essas 4 combinações? Eu estou escrevendo por 2 que multiplica 2, certo? Da mesma forma aqui, eu sei que existem 4 combinações distintas aqui, que são essas daqui. E ao invés de eu escrever 4 combinações, eu estou escrevendo por 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então vejam que aqui, pessoal, eu tenho 2 vezes esse produto aqui, ó. Eu tenho 2 vezes esse produto. Eu tenho uma vez aqui e a segunda aqui. 1, 2. Então quer dizer que eu tenho 2 vezes esse produto. Então eu tenho 2 vezes esse produto aqui. Quem que é esse produto aqui? É 2 vezes 2. Então eu tenho 2 vezes esse número aqui, que é o 4, certo? Bom, mas isso daqui é a mesma coisa que eu escrever 2 que multiplica 2 que multiplica 2, certo? Que é o quê? Que é igual a 8, que é a solução do nosso problema. Que a gente queria descobrir, no lançamento de uma moeda, no lançamento consecutivo de uma moeda 3 vezes, quais são os possíveis resultados? Quais são as combinações possíveis? Quantas são elas? São 8. E a gente listou todas elas aqui, só para conferir, certo? Bom, então, pessoal, o que o princípio... Aonde está a relação do princípio multiplicativo com a quantidade de possibilidades de cada situação, onde cada situação é um lançamento? Bom, eu sei que no lançamento 1 a gente viu que existem 2 possibilidades. Ou é coroa ou é cara. Na segunda, também, porque se trata de uma moeda. Ou é coroa ou é cara, certo? Na terceira também, são 2 possibilidades cada. Ou é coroa ou é cara. Então, esse 2 corresponde à quantidade de possibilidades no lançamento 1. Esse 2 corresponde à possibilidade
de lançamento do segundo lançamento, e esse 2 corresponde à quantidade de lançamento, a quantidade de possibilidades no lançamento 3, certo? Então, eu mostrei para vocês aqui como a gente chegou no princípio. Lembrando, pessoal, que para resolver os exercícios, a gente não vai montar o diagrama e nem sair enumerando todos os possíveis casos que existe para responder o exercício. A gente vai utilizar o princípio multiplicativo, certo? Se a quantidade de possibilidades aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2, pelo princípio multiplicativo, quer dizer que se eu fazer o produto desses 3, 2, eu fazer 2 vezes 2 vezes 2, eu vou obter o total de sequências distintas nessa situação. Que situação que é essa? Lançar 3 vezes sucessivamente uma mesma moeda, certo? Bom, pessoal, então aqui eu vou parar nossa aula e a gente continua no próximo vídeo, certo? Até logo!